O Vietnã não é um país que se visita simplesmente. É um lugar que se decifra aos poucos. À primeira vista, tudo parece familiar. Ruas movimentadas, comida de rua, rostos sorridentes. Mas por baixo dessa superfície existe algo mais difícil de definir, uma força silenciosa e profunda. O Vietnã se move rápido, mas pensa profundamente. Carrega cicatrizes, mas não amargura. Aqui, a história não fica presa em museus, ela respira no dia a dia. Este vídeo não é sobre pontos turísticos ou listas de lugares para marcar. É sobre descobrir por que este país parece tão vivo e como uma nação moldada pela luta aprendeu a seguir em frente sem perder a sua alma. Comida de rua e cultura do café, onde a vida começa na calçada. No Vietnã, a história do país muitas vezes começa ao nível da rua. Não dentro de restaurantes, nem atrás de portas polidas, mas nas calçadas, onde pequenos bancos de plástico ficam a poucos centímetros do fluxo da vida cotidiana. A comida de rua aqui não é tendência nem espetáculo. É rotina, é necessidade. E mais do que isso, é memória. Uma tigela de pho ao amanhecer não é apenas café da manhã. É um ritual silencioso compartilhado entre desconhecidos. Um banh mi comido em pé, na beira da calçada, carrega o próprio ritmo da cidade, rápido, prático e sem pretensão. A culinária vietnamita não tenta impressionar pelo excesso. Em vez disso, convence pelo equilíbrio. Ervas frescas contrastando com caldos intensos, crocância ao lado da suavidade, o calor suavizado pela acidez. Tudo tem seu lugar, nada domina. O café faz parte desse ritmo com a mesma naturalidade. No Vietnã, o café não é apenas consumido, ele é vivido. Um pequeno copo de café forte, derretendo lentamente sobre o gelo, pode conter uma tarde inteira. O café com ovo parece quase indulgente, mas permanece profundamente enraizado na simplicidade. Os cafés de calçada não são sobre eficiência ou luxo, são sobre pausa, sobre observar a vida passar enquanto se faz parte dela. É aqui que conversas começam sem apresentações, onde o tempo se estende em silêncio. Onde o país revela sua primeira pista. O Vietnã não separa a sobrevivência diária do prazer, ele os mistura. E quando você percebe isso, todo o resto começa a fazer sentido. Trânsito, o pulso da cidade. Se a comida e o café apresentam o Vietnã, o trânsito o explica. No primeiro contato, o movimento de milhões de motos parece esmagador. Os cruzamentos parecem funcionar sem regras claras e, ainda assim, sem caos. Para quem vem de fora, isso parece impossível. Para quem vive aqui, é instintivo. O trânsito vietnamita não é regido por uma ordem rígida, mas pela atenção. Cada condutor lê o fluxo, ajusta-se em tempo real, negocia o espaço a cada instante. Existe confiança nesse sistema.
uma confiança silenciosa, não dita, de que todos estão atentos. O progresso não acontece interrompendo o fluxo, mas movendo-se com ele. Atravessar a rua vira uma lição. Você não espera pelo silêncio. Avança com calma e permite que a cidade se mova ao seu redor. O pânico quebra o ritmo. A confiança o restabelece. Nesse gesto simples, o Vietnã revela mais uma camada de si mesmo. Resiliência por meio da adaptação. O trânsito costuma ser visto como um problema a ser resolvido. No Vietnã, ele é um reflexo da própria vida. Densa, energética, imprevisível e ainda assim surpreendentemente funcional. Ele espelha uma sociedade que aprendeu há muito tempo a seguir em frente sob pressão, não pela força, mas pela flexibilidade. E quando você entende esse ritmo, a cidade deixa de parecer barulhenta, ela passa a parecer viva. Hospitalidade e a linguagem silenciosa dos sorrisos. Depois das ruas e do movimento constante, o Vietnã se revela por meio das pessoas. Não em gestos grandiosos, mas em pequenos momentos repetidos, carregados de significado. Um sorriso oferecido sem curiosidade. Um desconhecido que caminha metade do caminho, apenas para garantir que você não se perca. Uma xícara de chá colocada à sua frente antes mesmo de qualquer pergunta. A hospitalidade vietnamita raramente é ruidosa. Ela não se anuncia nem busca reconhecimento. Em vez disso, surge de forma natural, quase instintiva. Nas cidades e nas aldeias, a gentileza está entrelaçada à rotina. A ajuda é oferecida não porque se espera algo em troca, mas porque isso parece simplesmente normal. Há também um otimismo particular, moldado pela história, mas não definido por ela. As pessoas seguem em frente com uma aceitação silenciosa das dificuldades, sem se prender à reclamação. O riso costuma surgir onde não se espera, e a resiliência se esconde por trás de conversas casuais. Você sente isso nos mercados, nas casas de família, em encontros à beira da estrada que duram apenas alguns minutos, mas permanecem com você por muito mais tempo. Essa forma de acolher revela algo essencial. O Vietnã não se coloca como um lugar para ser admirado à distância. Ele convida você a entrar, a sentar-se, diminuir o ritmo e participar. E ao fazer isso, dissolve suavemente a fronteira entre visitante e morador local. Patriotismo como emoção compartilhada, futebol, bandeiras e memória coletiva. Para compreender o senso de unidade do Vietnã, é preciso testemunhá-lo em um momento em que a emoção sai do espaço privado e toma as ruas. Na maioria das vezes, esse momento chega através do futebol. Quando a seleção nacional entra em campo, a rotina cotidiana pausa. Os cafés se enchem. As calçadas se transformam em salas de exibição improvisadas. Por algumas horas, a atenção se concentra e milhões de pessoas acompanham a mesma história se desenrolando. Mas o futebol é apenas o gatilho. O que vem depois revela algo mais profundo. Quando as comemorações começam, a bandeira nacional surge de forma espontânea, carregada em motos, pendurada nos ombros, tremulando nas varandas. Nada disso é planejado, nem performático. A bandeira aparece porque as pessoas estavam esperando um motivo para trazê-la à tona juntas. As ruas se enchem em instantes. Motos avançam em comboios festivos. Gritos de "Vietnam Vô Địch" ecoam pela noite,
e faixas vermelhas e douradas transformam avenidas em rios de cor. Panelas viram tambores, o riso se mistura aos gritos e a cidade pulsa como uma única celebração viva, conhecida localmente como Dibão, uma tempestade de orgulho coletivo que varre tudo sem aviso. O patriotismo vietnamita não precisa de exibição constante. Ele vive em silêncio, abaixo da superfície, enraizado na história compartilhada e na experiência vivida. Quando o momento parece certo, após uma vitória suada na FF Cup ou uma virada dramática no SEA Games, esse sentimento emerge de uma só vez. A bandeira vermelha torna-se um símbolo de liberação, de orgulho afirmado coletivamente e não de forma individual. O que torna isso poderoso é a sua simplicidade. O amor pelo país aqui não é declarado todos os dias, ele é compreendido. E quando finalmente vem à tona, surge com clareza, sinceridade e uma intensidade que não pertence a uma pessoa só, mas a todos que compartilham a rua naquele instante. História e resistência, uma nação moldada pela persistência. A história do Vietnã não é algo que se estuda à distância, é algo em que se entra. Ela está sob as ruas das cidades, sobrevive em muros antigos e ecoa na forma como as histórias são transmitidas de geração em geração. Esta terra não foi moldada por um único ponto de virada, mas por ciclos repetidos de desafio, sobrevivência e renovação. O que define essa história não é a escala dos conflitos, mas a constância da resistência. Repetidas vezes, o Vietnã enfrentou forças maiores, mais poderosas e melhor equipadas, e repetidas vezes adaptou-se. Não por meio de grandes declarações, mas pela persistência. As dificuldades não são glorificadas nem ignoradas, são reconhecidas, absorvidas e silenciosamente incorporadas ao presente. Essa atitude se torna clara em lugares onde a história é preservada sem espetáculo. São espaços que não impressionam pela grandiosidade nem pela dramatização. Eles convidam à pausa. Convidam à reflexão, não apenas sobre o que foi perdido, mas sobre o que foi reconstruído depois. Há dignidade nessa contenção e um profundo respeito pela sobrevivência como conquista em si mesma. Talvez o mais marcante seja a ausência de amargura. O passado é lembrado, as lições são levadas adiante, mas a vida cotidiana permanece voltada para o que vem a seguir. O Vietnã oferece um raro exemplo de consciência histórica sem aprisionamento emocional. Uma nação que lembra profundamente, mas se recusa a ser definida pela dor. Diversidade cultural, muitas identidades, um terreno compartilhado. O Vietnã costuma ser descrito como uma única cultura, mas essa definição começa a se desfazer assim que se observa com mais atenção. Sob a identidade nacional, existe um mosaico complexo de comunidades, cada uma moldada por sua própria língua, tradições e relação com a terra. Essas diferenças não são simbólicas, elas são vividas diariamente, carregadas na rotina, nos rituais e na memória. Nas montanhas do norte e nas terras altas centrais, a cultura permanece intimamente ligada à ancestralidade e ao ambiente.
Festivais sazonais seguem os ciclos agrícolas. As vestimentas tradicionais indicam origem, pertencimento e continuidade. As histórias são transmitidas não por livros, mas pela voz e pela prática, preservando saberes que existem além do registro escrito. Ainda assim, essas culturas não permanecem isoladas. Elas interagem constantemente com o restante do país, adaptando-se sem perder o seu núcleo. O que torna essa diversidade notável não é a sua escala, mas sua coesão. O Vietnã não exige uniformidade de seu povo. A diferença é permitida dentro de fronteiras compartilhadas, conectada por uma história comum e pelo reconhecimento mútuo. A unidade aqui não se constrói pela semelhança, mas pela convivência. Esse equilíbrio se manifesta em tradições vivas, música, performance, rituais, que continuam a evoluir em vez de permanecer congeladas no tempo. A expressão cultural não fica restrita a museus ou cerimônias formais. Ela aparece em encontros comunitários, celebrações coletivas e na vida cotidiana, levando o passado adiante sem isolá-lo do presente. À medida que o Vietnã avança na modernidade, essa negociação se torna mais complexa. Tradição e progresso se encontram todos os dias, às vezes em harmonia, às vezes em tensão. Ainda assim, o compromisso com a continuidade cultural permanece forte. Ele reflete uma compreensão mais profunda. A força de uma nação não é medida pelo quanto seu povo é semelhante, mas por quão cuidadosamente ela mantém unidas as suas diferenças. Paisagens naturais, a geografia que molda uma nação. As paisagens do Vietnã são frequentemente chamadas de belas, mas a beleza por si só não explica o seu poder. Aqui, a geografia não é decoração. Ela é uma força que moldou silenciosamente o movimento, a sobrevivência e a identidade ao longo de gerações. Montanhas, rios, florestas e mares não ficam à margem da vida cotidiana, eles a definem. No norte, os arrozais em terraços transformam montanhas íngremes em padrões deliberados, revelando uma forma de pensar enraizada na paciência e no equilíbrio de longo prazo. Cada estação transforma a paisagem, mas a relação permanece constante. O esforço humano respondendo com cuidado aos limites da natureza. Ao longo da costa, formações calcárias emergem da água com uma presença serena, criando espaços que parecem antigos em vez de dramáticos, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Sob a superfície, o Vietnã se revela ainda mais. Vastos sistemas de cavernas se estendem profundamente no subsolo, abrigando rios, câmaras e escuridão em uma escala que desafia as noções familiares de espaço. Esses mundos ocultos lembram que grande parte da história do país não é imediatamente visível. Aqui, a profundidade importa tanto quanto a distância. À medida que o território avança para o sul, as montanhas suavizam-se em litorais e horizontes abertos. Longos trechos de costa encontram o mar sem pressa, oferecendo momentos de quietude, onde terra e água negociam suavemente. As praias não são apenas lugares de descanso, mas fronteiras onde o movimento desacelera e a perspectiva se amplia. O que conecta esses ambientes não é o espetáculo, mas a limitação. A terra exige adaptação. Recompensa quem escuta e resiste a quem tenta dominá-la. Com o tempo, essa relação moldou uma cultura que valoriza o equilíbrio mais do que a conquista e a resistência mais do que a velocidade. Ao estar dentro dessas paisagens, surge uma percepção silenciosa.
O Vietnã não cresceu apesar de sua geografia, cresceu por causa dela. E quando essa conexão se torna clara, a Terra deixa de parecer distante. Ela se torna profundamente, inconfundivelmente pessoal. Vida sobre a água, o delta do Mekong e a arte do fluxo. Se as montanhas ensinam resistência, o sul ensina flexibilidade. No Dongbang Song Kyulong, a água não é um obstáculo a ser superado. Ela é a base da vida cotidiana. Os rios substituem as estradas, os barcos servem como casas, lojas e meios de subsistência. O movimento aqui segue a corrente, em vez de resistir a ela. Os mercados flutuantes começam antes do amanhecer, quando o rio ainda está silencioso e o comércio acontece sem urgência. As mercadorias são trocadas de barco para barco, guiadas mais pela confiança e pela familiaridade do que pela velocidade. As casas se alinham ao longo dos canais, subindo e descendo com o nível da água, ajustadas estação após estação. A vida se adapta continuamente, sem drama. Há uma inteligência tranquila nesse modo de viver. O delta do Mekong não se apressa, ele responde. Aceita a mudança como parte de sua estrutura, não como uma interrupção. Ao fazer isso, oferece uma definição diferente de resiliência, enraizada na cooperação com a natureza e não no controle. Observar a vida se desenrolar aqui convida à reflexão. Em um mundo cada vez mais moldado por sistemas rígidos, o que poderíamos aprender com um lugar que sobrevive permanecendo fluido? O Ao Zai, elegância como memória cultural. Em meio ao movimento constante do Vietnã, existem momentos de quietude. Poucas imagens capturam essa pausa com tanta clareza quanto o Ao Zai. Fluido, contido e silenciosamente confiante, ele não foi criado para chamar atenção, e ainda assim sempre o faz. O Ao Zai é mais do que uma vestimenta tradicional. É uma linguagem visual moldada pela história, pelo clima e pelos valores culturais. Sua forma reflete equilíbrio entre estrutura e suavidade, visibilidade e modéstia. Usado por estudantes, professoras, profissionais e noivas, ele atravessa gerações com naturalidade, adaptando-se sem perder a sua essência. O que torna o Ao Zai duradouro não é a nostalgia, mas a relevância. Ele continua existindo não apenas como traje cerimonial, mas como parte da vida cotidiana. Em uma cidade moderna, ver sua silhueta atravessando o trânsito ou percorrendo uma rua tranquila cria um contraste sutil. Ele nos lembra que o progresso não exige apagamento. A preservação pode coexistir com a mudança. Por meio do Ao Zai, o Vietnã expressa uma ideia mais profunda. A identidade não precisa ser ruidosa para ser forte. Às vezes, os símbolos mais poderosos são aqueles que resistem em silêncio, levados adiante por escolha, não por obrigação. Um país em movimento, o Vietnã de hoje e o caminho à frente. O Vietnã de hoje se move com velocidade impressionante. As cidades crescem para cima, a tecnologia redefine hábitos diários e as conexões globais se fortalecem a cada ano. Ainda assim, essa aceleração não parece desligada do passado. Pelo contrário, ela acontece ao lado dele. Torres de vidro surgem próximas a bairros marcados pelo tempo. Startups operam a poucos passos de templos antigos.
Costumes antigos persistem não porque sejam protegidos, mas porque continuam fazendo sentido. Essa convivência gera tensão em alguns momentos, mas também cria energia. O Vietnã não tenta reproduzir um modelo externo de modernidade, ele constrói o seu próprio. O que define este momento é a confiança. O país já não pede para ser compreendido apenas por sua história. Ele olha para frente, consciente de suas raízes, mas não preso a elas. O crescimento aqui é pragmático, ambicioso e profundamente humano. À medida que esta jornada chega ao fim, uma verdade se torna clara. O Vietnã não é definido por uma única imagem, experiência ou narrativa. Ele é definido pelo movimento, pela capacidade de absorver mudanças sem perder a coerência. Compreender o Vietnã não é memorizar fatos ou pontos turísticos. É reconhecer uma nação que continua evoluindo enquanto mantém sua alma intacta. O Vietnã não é um lugar que se revela de uma só vez. Ele deixa suas impressões mais fortes em silêncio, através de momentos cotidianos, espaços compartilhados e do ritmo da vida acontecendo em tempo real. Das ruas às paisagens, da história às pessoas, cada camada se conecta a algo mais profundo do que o turismo. O que permanece não é apenas o que se vê, mas como o país faz você se sentir, com os pés no chão, curioso e inesperadamente compreendido. Você já esteve no Vietnã? Se sim, qual momento permaneceu com você muito depois da partida? E se ainda não esteve, talvez seja a hora de ir. Não para colecionar destinos, mas para vivenciar um país que segue em frente sem perder a sua alma.